sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, finalmente, porque este encontro demorou para acontecer, um livro chamado A Noite do Tigre. A Noite do Tigre chegou por aqui graças à parceria com a minha maravilhosa, perfeita, fabulosa, impecável Darkside Books. Esse também foi o meu primeiro contato ali com a escrita, com as histórias da Yan Zixu, que é uma autora ali descendente de chineses, também descendente de malaios, é uma autora malaia, que escreve histórias um tanto quanto fantásticas e um tanto quanto misteriosas e repletas então da cultura chinesa e da cultura malaia. Eu só tenho a agradecer a editora por ter encaminhado esse livro para cá, porque fiquei extremamente feliz de realizar essa leitura, de conhecer a escrita dessa autora. Mas seguindo ali pro padrão das nossas resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer outra é comentar um pouquinho sobre como esse livro se apresenta para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar de A Noite do Tigre. E, de certa forma, a gente já tem ali alguma indicação com o desenho da capa, porque temos dois tigres que, sutilmente, indiretamente, dão ali a entender, remetem ao símbolo do Yin Yang. Então, poderíamos ter alguma coisa sobre complementação. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente vai ter uma quote ali, uma chamada. Temos o título do livro e temos ali um pequeno parágrafozinho que eu vou ler para vocês, para a gente se situar. Depois eu venho então complementando com o que achar necessário e compartilhando o que achei dessa história criada pela Yan Zixu. Então, como chamada, nós temos aqui que se trata de um livro de fantasia, encanto e mistério lendário. Essa é uma trama cativante sobre o poder do destino. E temos então uma aventura permeada de magia e coragem, onde as pegadas de um tigre entrelaçam os caminhos de um pequeno órfão e uma jovem dançarina. Mas o que aconteceu é que essas chamadas ali, esses textinhos falaram e não explicaram muito bem pra gente o que vamos encontrar aqui, qual é a história, qual é o plot principal ali, o que vai dar o pontapé pro início desse livro. E a gente tem dois elementos principais que eu preciso explicar ali um pouquinho para vocês, para que o leitor que nunca tenha ouvido falar de A Noite do Tigre possa se situar, e daí depois então eu venho contando como foi a minha experiência de leitura com relação a esse livro. Aqui, como ali foi mais ou menos pincelado, a gente vai ter um órfão e uma jovem dançarina. O órfão, se não me engano, se chama Ren e a dançarina se chama Lin. Não sei, porque já esqueci o nome dos dois. No ponto ali, na linha narrativa do Ren, a gente vai ter então que ele era auxiliar, ele era ajudante de um médico que falece de repente e que pede então que ele encontre o dedo perdido dele, que tinha ali esses extraviado para algum lugar que o pobre do garoto vai ter que descobrir, e então que retorne o dedo ali para o local onde o médico foi enterrado, porque a cultura malaia acredita que no momento em que ali a pessoa morre, o corpo dela tem que estar inteiro, não pode ter nada faltando, porque isso pode trazer prejuízo, pode lhe prejudicar tanto a vida dela ali depois da morte, quanto a vida das pessoas que estão aqui no nosso plano terrestre. Assim, a gente vai ter o primeiro pontapé para essa história. Porém, passamos então lá para a jovem dançarina, para Lin, que é aprendiz de costureira, mas também trabalha ali como dançarina num clube ali da cidade, para ajudar a mãe a pagar uma dívida de mahjong. Acontece que ali naquela outra cidade, a Lin vai receber ali um cliente que vai ali pedir uma dança para ela, e ela vai descobrir que esse cliente tem um dedo lá todo ressecado, guardadinho, e que ela então acaba ficando com o dedo e fica se perguntando o que fazer com isso, como que ela vai devolver, o que que ela vai fazer, onde ela vai colocar esse dedo ali decepado que surgiu na vida dela. E assim vocês já podem imaginar mais ou menos
por onde essa história vai seguir, porque em algum momento, de alguma forma, aquele órfão que está procurando o dedo e essa jovenzinha que encontrou um dedo ressecado, perdido por aí, vão se encontrar. De alguma forma ou de outra, a história de um e de outro vai se interligar. Porém, além disso, temos ali outros mistérios acontecendo, porque começa a surgir ali numa cidade próxima um tigre que sai por aí matando pessoas. E fica a dúvida, seria esse tigre um tigre de verdade ali que se afastou, sei lá, de um bando e que tá ali cercando a cidade? Ou seria um tigre um tanto quanto mitológico que também é um homem e que então está ali caçando humanos por motivos um tanto quanto mais diversos, diversificados e sombrios. Toda a travessia, todo ali o desenrolar da história é realmente bacana, é realmente curioso, instigante e faz a gente querer virar página atrás de página para descobrir como tudo aquilo vai terminar. Porém, vale dizer, e aqui eu já começo a compartilhar um pouquinho como foi a minha experiência de leitura, que para chegar no momento em que a gente está ali ansioso para descobrir quais são os mistérios do livro, para descobrir como todos os personagens vão se conectar, como um vai agir e como essas ações podem interferir na vida do outro, a gente vai passar ali por umas 150 páginas mais ou menos de contextualização, de aprofundamento de personagem, de apresentação de personagem, de realmente demonstração de como é aquela cultura, de como são aquelas pessoas e de como possivelmente esses personagens específicos e outros que eu não comentei vão se interligar e vão então permitir que o mistério se desenrole e que a gente descubra como tudo isso vai ali chegar ao final. O início do livro é realmente um pouquinho mais lento, mas isso é normal, isso é esperado, porque a gente precisa se situar tanto em uma cultura que a gente não conhece, quanto em locais que a gente não conhece, em cidades ali, em espaços específicos que a gente ainda não conhece, não entende, mas também precisa ser apresentado aos personagens principais, seja a Lynn, seja o Ren, seja o irmão ali adotivo da Lynn, que vai ter ali um papel importante nessa história também. Ele é quase um personagem principal, mas que então vão ser apresentados de pouquinho em pouquinho para que a gente se situe ali na história, para que a gente entenda quem eles são e daí para que as coisas comecem a se desenrolar e comecem a alcançar um ritmo mais frenético, mais curioso, mais instigante de leitura. Com relação ao mistério em si, confesso que achei a construção bacana, mas ali o desfecho um tanto quanto apressado, talvez com algumas pontas soltas. Senti que faltou explicar um pouquinho melhor o que aconteceu com esse personagem, com aquele personagem, ou por que tal pessoa surgiu de repente ali no meio do bolo todo. Mas é ali um mistério que a gente consegue entender, é ali um mistério que acaba muito bem, porém, como eu falei, deixa ali uma ou outra ponta solta, deixa ali alguma explicação de fora e a gente fica ali meio sem entender por que certas coisas aconteceram da forma como aconteceram. Tirando esse pequeno deslize, que talvez nem seja um deslize da escritora, vale dizer que o que mais chama atenção, que o que mais cativa, pelo menos o que mais me cativou e o que mais me chamou a atenção ao longo da leitura, é realmente toda a cultura, todo o contexto, todo este mundo que a gente muitas vezes não recebe, que a gente muitas vezes não encontra em livros, que é justamente essa cultura chinesa, essa cultura malaia, esses ambientes, esses universos um tanto quanto fantásticos, sim, mas muito mais histórico-culturais e sociais do que fantásticos, e que a gente desconhece ou então conhece muito pouco. A Yang Zixu faz um trabalho que considerei muito legal aqui nesse livro, que é justamente interligar uma história ali de mistério, fantasia, até um pouco de romance, com contextos ali dados e curiosidades
socioculturais e históricas. Ela vai apresentar pra gente um mundo que a gente não conhece, uma sociedade que a gente não conhece, uma cultura que a gente não conhece, e vai explicar por que as coisas eram daquela forma e por que as pessoas pensavam daquela forma e no que elas acreditavam e no que elas não acreditavam. E se aproveitando então de tudo isso, de todo esse material que ela vai inserindo ao longo da história, ao longo do livro, ela acaba inserindo também o elemento fantástico, que é justamente ali se existe um tigre de verdade ou se existe ali um homem tigre vagando pela cidade, se existem outras coisas ali mais místicas, mais mitológicas talvez, acontecendo naquele local, e assim a gente vai descobrindo coisas novas, desvendando um mistério e também conhecendo uma cultura que nem sempre vemos aí na literatura ou sei lá em qualquer outro espaço, em qualquer outra mídia. A Noite do Tigre é um mistério bacana, é uma fantasia ali peculiar e é também uma espécie ali de romance histórico repleto de informações, repleto de curiosidades sobre a cultura malaia, sobre a cultura chinesa. Para aqueles que gostam desse universo, para aqueles que querem conhecer mais deste universo, para aqueles que querem receber mais informações sobre essa cultura que muitas vezes a gente não conhece, esse livro é perfeito. Ele vai apresentar coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não entende e também vai nos instigar ali a finalizar a leitura porque temos um mistério e precisamos descobrir como tudo termina. Apesar ali dos pequenos deslizes, ali das possíveis pontas soltas, vale a pena realizar a leitura, vale a pena conhecer o livro e tanto é que esse livro só me deixou ainda mais curiosa, com ainda mais vontade de realizar a leitura de Noivo Fantasma e de ter ali os dois fazendo parazinho na minha estante, porque sim, quero conhecer muito mais da escrita dessa autora, quero saber o que mais ela tem para compartilhar com a gente e espero que vocês aí também se sintam instigados, também se sintam curiosos a conhecer a Yang Cixu. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A Noite do Tigre, o que você achou dessa leitura, se você concorda aí com as minhas opiniões, com as minhas reflexões, se você discorda, por quê? Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.